Meu bom dia, meus companheiros de estudos bíblicos, amigos, irmãos da fé. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Mas vamos meditar um pouquinho hoje a respeito dos tempos que nós vivemos, em comparação ao que a Bíblia nos ensina, dos tempos passados, dos tempos de agora, as mudanças, né, as diferenças que a gente nota através dos tempos e como as mudanças, as inversão de valores acontece e o quanto que o Filho de Deus, o salvo, hoje tem de estar atento, tem de estar prestando atenção em tudo ao redor, que, amados, para não sofrer mais do que o necessário neste mundo. Percebe? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje e vamos aos textos bíblicos. Eu peço que os meus prezados companheiros fique até o fim desse vídeo. Não vai ser tão longo assim que não dê para ir até o final, porque eu acredito que vai valer a pena assim. Vamos lá então? Olha, nós temos aqui, enganoso é o coração. É uma realidade, amados, que hoje está assim um tanto distante do entendimento, do conhecimento das pessoas, a maior parte. Vamos aos textos aqui. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Alguém pode dizer assim, mas irmão, Jeremias é lá no Antigo Testamento, é lá ainda no tempo da lei, não tem nada a ver. Amado, aqui o profeta está falando, veja que ele não se refere aqui, ele não faz referência a Israel. Portanto, ele estava falando para Israel e para, como diz lá, como o Senhor Jesus falou lá nas cartas, né, ali das 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos que ouça. É qualquer um. É mais ou menos o que diz aqui também, porque a gente prestar atenção nisso aqui, amados, é lucro para nós. Pode ter certeza. Ou seja, é menos prejuízo. Vamos lá então? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? No versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E nós vemos aqui em uma outra versão. Veja que esta versão é a Almeida Revista Atualizada. Agora nós vamos ver uma outra versão, o mesmo texto, aqui na versão agora Novo Testamento na linguagem de hoje. Veja aqui, é o mesmo texto, é o mesmo sentido. Unicamente aqui é assim, um palavrear, né, mais atual, mais como as pessoas entendem hoje. Veja o mesmo texto como que diz aqui. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. É praticamente a mesma coisa que o outro texto que nós vimos. Daí diz aqui, ó, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ele faz. Novo Testamento na linguagem de hoje. Então, o que nós vemos aqui, amados, é falando sobre o coração humano. Agora, veja bem, Provérbios 28, 26, olha o que diz aqui. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E mais um último texto aqui, ó. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furto, falsos testemunhos, blasfêmias e por aí vai.
Todos os pecados, praticamente, eles procedem do coração. A pessoa que não ainda está familiarizada com a Bíblia pode dizer assim, mas espera um pouco, que coração faz todas essas coisas? Como é que o coração? O coração apenas é o lugar onde está pulsando ali para bombear o sangue, né, no corpo e da vida. Não é desse coração que aqui está falando, amado. Quando eu falo que o coração, no sentido bíblico, está falando do interior da pessoa, lá do interior. Você veja que no grego, o que significa coração? Por exemplo, nós aqui no português conhecemos coração como coração relacionado à medicina. Mas aqui no grego, na linguagem bíblica, está falando a respeito do íntimo da pessoa. Então aqui veja o que é coração, né? Primeiro aqui nós podemos ver, né? Ser interior, mente, vontade, coração, inteligência, inclinação, resolução, determinação da vontade, consciência, coração referindo-se ao caráter moral, como lugar dos desejos, como lugar de emoções e paixões, como lugar de coragem. Então você nota que o coração que nós estamos vendo aqui, que nós estamos estudando hoje, não é esse coração físico, né? Mas é o coração espiritual, está falando da alma, amado. Alma no grego é psique, que significa a sede dos sentidos e das emoções. Então, quando aqui está dizendo que o coração é enganoso, amado, está falando dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Está falando dessa parte que não é a parte material como o corpo, mas é a parte espiritual que não se toca, não se vê. Percebe? Enfim, aquilo que nós pensamos. É aquilo que nós sentimos e a série de coisas assim. Agora, o que é que isso aqui tem a ver, amados, com os dias de hoje, com a inversão de valores, aquelas coisas? É porque o ser humano está sendo terrivelmente enganado. O ser humano está sendo terrivelmente enganado, amados. Agora, aos filhos de Deus, é preciso que tenha sabedoria do alto, que tenha sabedoria ministrada pelo Espírito Santo, a sabedoria da palavra de Deus. Amados, é bem-aventurado quem acompanha a palavra de Deus. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando que acompanha aquele pregador tremendo lá, todo repleto de unção. Não é isso. Eu estou falando a palavra de Deus como ela é na realidade. Porque existe, amado, hoje vocês sabem muito bem que existem muitas diferenças entre o que a Bíblia realmente ensina e entre o que as pessoas dizem que a Bíblia ensina. Então é preciso aqui já ter uma cautela de examinar e conferir o que nossos ouvidos ouvem, que nossos olhos veem, leem, né? Agora nós vamos dar alguns exemplos, principalmente hoje em dia, amado, principalmente a juventude. É uma presa fácil dos enganos. Por quê? Porque confia muito nos próprios sentimentos, confia muito no coração, tem assim pouca experiência de vida. Amados, eu estou com 73 anos, estou caminhando para os 74. Mas eu já fui jovem, eu já tive a minha infância, já tive a minha adolescência, a minha juventude. Lógico que na minha época era diferente as coisas, mas a gente passou, as emoções, esses sentimentos da gente não muda. Eles são os mesmos em qualquer época. Então, no meu tempo, lá na minha época, da minha adolescência e juventude, na época que a gente vivia, a gente tinha assim, eu, por exemplo, eu falo por mim, eu não tinha conhecimento das coisas de Deus, então eu seguia praticamente a multidão. E com isso, a gente fazia coisas muito erradas, muitas coisas que a gente não devia. Por exemplo,
Na minha época ali foi uma época que surgiu ali a época ali de Elvis Presley, dos Beatles, da Jovem Guarda, enfim, era uma juventude que incitava a rebelião contra os pais. Eu quero liberdade, eu que sei, eu que decido, e os pais, muitas vezes, eles nos disciplinavam, nos brecavam, visando o nosso bem, mas nós não entendia isso. Nós queria ser aquilo que nós queria liberdade. E veja bem, amados, a liberdade que hoje nós trazemos para as gerações futuras. É um desastre. É um desastre. Antes nós tivéssemos ouvido os conselhos lá dos nossos pais lá no passado. Então também serve para a juventude de hoje. Veja bem, assim como eu falo por mim, mas é praticamente toda a juventude da época, a gente tinha aquele pensamento, a gente seguia a multidão que achava que isso que era o certo, que era o correto. E depois que a gente foi ver que não era isso, que a gente não estava certo. Então, a gente não gostava das coisas dos nossos pais. A gente achava que eles eram ultrapassados, que eles eram quadrados, que eles não andavam na moda, tal, né? Eu lembro, por exemplo, música, naquela época. Bom, meu pai, ele era do tempo das músicas sertanejas, música raiz, aquelas coisas. Eu já não, isso aí é passado, isso aí é cafona. Hoje é rock and roll, hoje é jovem guarda, né? Então a gente achava ridículo aquilo que o sistema de valores dos nossos pais, do nosso antepassado. Nós valorizávamos aquilo que nós fazíamos hoje, no presente. Por exemplo, hoje eu não critico as músicas, as coisas que a juventude de hoje gosta. Eu não gosto, mas eles gostam. Eles estão vivendo essa época, percebe? Então é natural que eles achem assim o nosso modo de ser, o modo ultrapassado, essa série de coisas. Só, amado, que eles não conseguem entender que isso é prejudicial para o futuro deles mesmos. Hoje, veja bem, a gente nota o que está acontecendo no meio aí da humanidade, no meio do povo. Essas pessoas, amados, que se sobressaíram nessa rebelião contra os pais, contra os valores que os nossos antepassados valorizavam, teriam a liberdade, aquele tipo de coisa. Muitas dessas pessoas hoje são políticos, hoje são pessoas que que vão implantando aquela rebelião, aquele tipo de coisa, e hoje nós vemos nossos filhos. Eu não posso falar isso, porque graças a Deus os meus filhos nunca me deram problema. Estão casados, têm suas famílias, e eu não tenho que me queixar deles a esse respeito. Me respeitam, ótimo. Mas a gente vê, amados, como está triste as coisas hoje em dia, a maneira como está acontecendo. Veja, vamos falar de casamento. Vamos falar de casamento. Hoje é comum as pessoas casarem, né, se unirem, já não há casamento mais, já ficar, estar junto, é a experiência, e usa-se um ao outro, perdão da palavra, como um papel higiênico. Usou, é descartável e não se tem mais. Então o amor esfriou no meio do povo hoje em dia. E eu falo em termos de geral, mas a cristandade, que os se dizem cristãos, não deviam entrar nesse ritmo e estão. É grande o número de casais separados, de pessoas que são cristãos e outros que são cristãos professos e por aí vai. Mas o que acontece, amados, é aquilo que nós vimos desses textos, que as pessoas confiam nos sentimentos. O jovem, a jovem, o que acontece? Olha para o outro, gosta, principalmente hoje em dia, que o endeusamento do corpo, a idolatria do corpo, né, da beleza exterior,
predomina, então as pessoas são facilmente enganadas por essa beleza exterior. Quantas jovens, mocinhas, que se enganam com rapazes bem alinhados, bem, né? Tá lá na academia, tal, tem aquele corpo escultural ali, tem uma boa conversa e engana muitas jovens. Quantas não tem hoje? Depois está lá com seus filhos e abandonada, é jogada fora como um objeto. E tem muitos rapazes hoje em dia também, que às vezes o seu pensamento conduzia, às vezes, aquela jovem que encheu os olhos dele, que tem, enfim, que ele gostou, que ele foi atraído por a beleza física, por um encontro, uma conversa agradável. Mas, às vezes, com o passar do tempo, aflora outros sentimentos e acontece separação, filhos que o pai está para cá, a mãe está para lá. O egoísmo hoje, eles falam mais alto do que a responsabilidade, porque eu tenho o direito de ser feliz. Não importa se os filhos têm o direito de ser felizes. Percebe? Então, esse tipo de coisa hoje está acontecendo. O que a gente fala nesse vídeo, eu espero que os jovens vejam, reflitam, olhem ao redor do que está acontecendo e vejam se vale a pena a pessoa ser guiada, como diz a Bíblia, pelo coração, pelos sentimentos. Ah, mas é aquela jovem que aquela lá é a minha metade. Ah, mas aquele garoto lá, olha que pessoa, e olha a conversa que ele tem, como cativa. Quer dizer, amados, tem que ter cuidado. E nós vemos mais um detalhe, pessoas que se separam, casais que se separam, muitas outras coisas, mas nós vamos, para não ficar longo o vídeo, vamos tratar de casais, né? Veja, casais que se separam e às vezes passa um tempo, de repente um começa a voltar, começa a se chegar de volta e querer reatar tudo, tal. Aqui, amados, que tem que entrar a sabedoria vinda do alto. Tem que entrar a sabedoria vinda de Deus. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo e não descuidar da palavra de Deus, amado. Não se deixar guiar pelo coração. Porque você não sabe, aquela pessoa, amado, se eu estou falando neste momento com alguém que está nessa situação, pense um pouquinho, aquela pessoa que foi embora, agora quer voltar, vem, diz que está arrependido e vem com tanta lábia, ore a Deus, peça a direção, estude a palavra, peça que o Espírito, peça ao Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te conduza pelas Escrituras para te levar a resposta àquilo que você deve fazer. Porque, amados, hoje em dia, o que impera é o engano. Hoje o dinheiro fala mais alto. O dinheiro, a fama, essas coisas que são contrárias a Deus, fala mais alto do que a responsabilidade, do que o amor verdadeiramente. Então é aqui que tem que ter cuidado. Amados, veja quantas coisas de ruim têm acontecido entre casais. Acontecido de pessoas perder a vida, você entende o que é. Armação, quantas pessoas que estão envolvido, às vezes estão o casal ali, de repente está envolvido um dos cônjuges ali, às vezes um crime, uma coisa, e tantas outras coisas, porque amado, se deixar levar por o pensamento, pelos sentimentos, e não ter a prudência de primeiro testar, primeiro buscar em Deus, fazer teste. Amados, uma pessoa que é falso, aquela pessoa que foi embora, que não serviu mais, de repente vem com parte de que está arrependido, já está, é preciso ver se realmente existe arrependimento. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar. E devemos perdoar sim, mas
é preciso ter prudência até mesmo no perdoar. Ou seja, a pessoa diz que está arrependido, quer reatar, quer voltar, dê um tempo para que essa pessoa não descuide de observar essa pessoa. Pode até receber, mas observe o movimento dessa pessoa. Se essa pessoa está interessada em você, se ela é o amor que trouxe, é o arrependimento verdadeiramente, o arrependimento que vem de Deus para ela, que trouxe, ou se é interesse em alguma coisa que você tem. Veja bem, se você tem lá bens, se você tem alguma coisa lá que vale a pena, às vezes todo aquele arrependimento pode ser que o interesse de pôr a mão naquilo que você tem e te deixar na rua. Entende? Depois que pega o que quer, vai embora, derrota e deixa sozinho. Então tem de ter esse cuidado hoje, amado. Nós não é porque somos cristãos, porque somos filhos de Deus, que nós temos de confiar em tudo. Veja, a palavra mesmo ali está dizendo que o coração é enganoso. Ou seja, os pensamentos, os sentimentos maquinam coisas. Maquinam coisas, às vezes, até para... Olha, infelizmente, é uma realidade, às vezes, até para tirar a vida de uma pessoa para ficar com o que tem. Nós não temos visto no noticiário aí de casos que acontecem que estão na justiça por causa de herança, por causa de coisas assim. Então, amado, tudo isso é preciso muito cuidado. E é o que hoje, infelizmente, não está tendo. As pessoas não estão buscando em Deus sabedoria, entendimento, para poder ter uma revelação daquilo do Espírito que está dirigindo aquela pessoa que vem com parte de arrependimento, de reatar, coisas assim. Esse amado serve como um exemplo, mas o cristão ele tem de ser vigilante em tudo em volta. No próprio livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, você vê que ali diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quer dizer, o coração é enganoso a ponto de que a pessoa que confia em sentimentos, pode ter um engano de sofrer como se estivesse debaixo de uma maldição. Percebe? Depois vem o arrependimento, mas o arrependimento de ter dado a oportunidade, de ter acreditado, né, de ter assim confiado cegamente, às vezes o arrependimento vem quando é tarde demais, que não se tem mais recuperação. E aí, então, amados, nesta vida eu não estou incentivando a ninguém a endurecer, não, eu não perdoo, não é isso. Que fique bem claro, perdão é uma coisa que vem de Deus. Só que tem um detalhe, amado. Este vídeo, o que visa é alertar as pessoas para não serem enganadas por esperteza, por coisas até diabólicas. Às vezes uma pessoa ali, principalmente o cristão, ele tem aquela confiança assim, mas a própria Bíblia diz que é para nós confiar, mas ser vigilantes. É para perdoar, mas é para ser vigilante, é para ser prudente. Sabe? Então temos de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, mas sempre fazer com prudência para não ser enganado e as astúcias de Satanás, e depois se arrepender amargamente e às vezes não ter mais solução. Certo, amados? Quanto ao teste, se uma pessoa realmente está arrependida ou não, amado, ninguém consegue sustentar uma falsidade por muito tempo. Ninguém. O tempo mostra aquilo que a pessoa realmente é. Então, amados, digamos assim, como nós estamos falando do caso de uma separação e um retorno, quer voltar? Volta, tudo bem, trata normalmente, perdoa e tal, mas sempre lembra, fez uma coisa, pode voltar a fazer a mesma coisa ou até pior, enganando. Então, deixe uns 3 anos mais ou menos, a pessoa vai mostrar o que realmente é.
literalmente é. Se é um arrependimento em Cristo, está tudo bem. Se é verdadeiro, sim. Mas durante esse tempo, se a pessoa está com outros interesses, é possível que demonstre, de alguma maneira demonstre. Então, amados, tem um ditado popular que diz assim: um olho na missa e outro no padre. É esse tipo de coisa que tem de fazer, amado. Recebe, está de volta, tudo bem, mas está sempre vigilante em tudo. Se é um arrependimento autêntico, ou se é um falso arrependimento em busca de alguma coisa. Certo? Principalmente se aquela pessoa vem muita lábia e de vez em quando dá um toque naquilo que a pessoa tem. Olha, aquilo lá não vai vender, isso, aquilo. Cuidado com esse tipo de coisa, porque é a demonstração de que o interesse não está na pessoa, mas está no que a pessoa tem. Ok? Ficamos por aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Da minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês que têm acompanhado a gente. E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo. Minha oração que o Senhor abençoe, guarda cada um de vocês, né, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.